Pera. Então, vamos ao mantra inicial, sagrado mantra Om, por 3 vezes. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Saram Namo Namo. Ó, amados mestres, clamamos ao vosso tempo para que nos abençoe e proteja, para que possamos compreender as nobres verdades contidas neste estudo de hoje, e que as santas mães que venceram todo o mal sobre a terra, e que possa haver a paz para todos os povos. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Vivekachudamani, suprema joia do discernimento. O discernimento entre o real e o irreal. O discernimento entre o eterno e o passageiro. O discernimento entre aquilo que é com aquilo que não é. Então, chegamos ao shloka número 355 e começamos o tema do Samadhi. O Samadhi é o estado no qual a consciência que está em contato com o corpo, a mente e, consequentemente, com o ego, se liberta desses invólucros e atinge o seu estado puro, a consciência una, a consciência suprema, a consciência cósmica. Então, a meta do yogi, a meta do Vedantin também é atingir o Samadhi. Porém, existem vários tipos de Samadhi, vários graus de Samadhi, que no momento não vamos detalhar. Vamos nos concentrar-nos nos ensinamentos de Sri Shankaracharya sobre o supremo discernimento. E, iniciando o tema de hoje, introduzimos o shloka número 355, que diz o seguinte: o aspirante espiritual, ou seja, que já está dotado de tranquilidade, de autocontrole, de equilíbrio mental, de paciência, né? Devota-se à prática da contemplação e medita sobre o átomo. Então, esse não é um aspirante qualquer. Não é um aspirante espiritual que está no começo do caminho, porque ele já atingiu um estado de
tranquilidade independente das coisas do mundo. E atingiu o autocontrole, que é uma coisa importantíssima, atingiu o equilíbrio mental e atingiu paciência, que também, aparentemente, se pensa que é fácil, não é. Paciência é uma coisa difícil. Somente aqueles de nível elevado possuem essa joia, essa pérola da paciência. Então, o texto diz que quando esse devoto espiritual está nesse nível e ele medita sobre o Atman, que habita no seu ser interior, no caso, como o Atman que habita em todos os seres. Então, este aspirante, ele medita nesse ser interior que está nele e compreendendo que este mesmo ser interior que está nele está em todos os seres. Não há diferença da sua essência, da essência de tudo o que existe. E Shankara continua explicando, desse modo, ele aniquila completamente a consciência de separação, ou seja, a consciência do ego, que nos faz sentir separados do universo pleno. E essa consciência de separação, ela brota das trevas da ignorância. E esse devoto, ele se regozija na identificação com Brahman, o Supremo. Então, ele, meditando profundamente, ele entra no verdadeiro ser interior dele e encontra esse ser em todos os seres. Ou seja, esse ser, ele não tem limite, ele permeia todo o universo. Então, com isso, ele se torna identificado com o Supremo. E aí, ele está livre dos pensamentos perturbadores e das ocupações egoístas. Não significa que ele não vai fazer nada. Ele pode agir, ele pode atuar no mundo, mas sem propósito egoísta. Ele atua como um instrumento nas mãos de Deus. Muito bem. Passamos ao seguinte Sloka 356. Aqueles que repetem os ensinamentos alheios não estão livres do mundo. Ou seja, muitas pessoas se jactam de se tornarem mestres, mas eles somente repetem coisas que eles leram em livros ou ouviram de segundos e terceiros. E essas pessoas não estão livres do mundo, elas têm ainda, creem que esse mundo é real, não compreendem a ficção que é esse mundo. E continua Shankara explicando, mas aqueles que atingiram o Samadhi, fundindo o universo exterior, os órgãos sensoriais, o universo exterior, são todos os objetos do universo, captados pelos órgãos dos sentidos. E fundindo também a mente e o ego na pura consciência do Atman. Então, ele entrou em Samadhi, porque ele todo esse processo de ego, intelecto, mente, sentidos e objetos dos sentidos que exteriorizam
o nosso ser foi revertido para a essência interior de tudo. Foram fundidos, né? A pura consciência do ato. Sim, e revertidos no sentido que tudo isso saiu da consciência pura e agora tudo isso retornou à consciência pura. Então, eles reverteram o caminho externo para o caminho interno. E só eles estão livres do mundo, com seus grilhões e armadilhas. Ou seja, pouquíssimos seres humanos, homens, mulheres, atingiram esse estado de samadhi. E agora chegamos ao 357, que explica o seguinte: o Atman único aparece como múltiplo devido à variedade de seus invólucros exteriores. Quando esses invólucros irreais se dissolvem, só o Atman existe. Esses invólucros, praticamente, que nós comentamos, né? Já estudamos anteriormente os polos. O ego, a mente, O corpo, o intelecto, também, os sentidos, o né? corpo, o prana, os Prana, sentidos. todos são os invólucros. Até a sensação de bem-estar, de bem-aventurança, também ainda é um invólucro. Isso, Ananda Mayakoti, né? É um invólucro. Então, quando esses invólucros se dissolvem, aí eles se dissolvem no próprio átomo. E esse Atman, então, brilha plenamente. E explica Shankara que o homem sabe, pois se devote à realização do Nirvikalpa Samadhi, para que os invólucros possam dissipar-se de sua consciência. Esse Nirvikalpa é o Samadhi mais elevado, aquele Samadhi que está livre de todas as sementes. Não há retorno após entrar em Nirvikalpa. A consciência não se identificará mais com o mundo. Pode ler. Então, passando para o próximo. Quando o homem ama a Brahman com uma devoção exclusiva e constante, isto é, quando se ama totalmente a Deus ou Brahman com uma devoção exclusivamente constante, ele se torna Brahman, assim como Cristo disse, amará a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Você amando a Deus sobre todas as coisas, então você já tem uma constante exclusiva devoção a Brahman. E assim você se tornará Brahman. Porque se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você ama a Brahman, que está no próximo. Assim como você ama o Brahman, que também está em você. Por pensar unicamente na Vespa, a barata se transforma em Vespa. Veja só que coisa interessante. A gente nunca poderia imaginar que uma Vespa, uma barata, se transformaria numa Vespa. Mas isso é que acontece quando o homem sábio, quando a pessoa se devota, só a devoção exclusiva e constante
de Brahman, ela se transforma em Brahman também. Ela se transforma em Brahman. Então, assim, seguindo no 359, assim como a barata se transforma em vespa, porque renuncia a qualquer outra atividade e não pensa senão nesse inseto. Assim também, o aspirante espiritual que medita na realidade do Atman converte-se no Atman, graças à sua constante devoção. Porque uma coisa, novamente, Shankara, então, assegura que, como a barata se transforma na vespa, porque isso aqui é qualquer outra atividade. Para nós, pareceria uma coisa tão... Nunca pensamos nisso, que uma barata pode se transformar numa vespa. Então, também nunca poderíamos pensar que o aspirante espiritual que medita no Atman se torna no Atman. Para a gente parece uma coisa muito difícil, porque ele está usando aqui um exemplo. Então, mas é o que o Chandra nos atesta, que se o aspirante espiritual medita no ser, medita no Atman, ele converte-se nesse Atman, graças à sua constante devoção. Então, por isso, a devoção é muito importante. Portanto, a sabedoria é importante, mas a devoção também é importante, porque o amor e a sabedoria são as duas asas com que a alma voa para Deus, já dizia um ditado, porque nós temos que ter o discernimento, temos que discernir entre o real e o irreal, temos que discernir o que é o Atman, o que não é o Atman, temos que discernir e nos desprender dos nossos invólucros, temos que fundir a nós mesmos, fundir-nos na pura consciência, fundir tudo, todos esses elementos que nos envolvem, temos que fundir na pura consciência. Então, nós temos que ter essa devoção também muito, muito forte também. Nós temos que amar e conhecer e amar. Então, isso nós temos que fazer. O Shankara, então, está nos ensinando com muita propriedade para que nós não fiquemos com o nosso intelecto só seco, sem nenhum resquício de devoção ou de amor a Deus. Nós temos que desenvolver este amor, nós temos que amar e, e nos converter no Atman, também nos tornar Brahman pela devoção. Então, agora no próximo, 360, a verdadeira natureza do Atman é extremamente sutil. Ela não pode ser percebida pela mente densa. Realmente, não pode ser percebida pela mente densa. O Atman ele só pode ser percebido pela mente sutil. Nós temos que sutilizar, temos que purificar a nossa mente através das práticas espirituais para que possamos ter essa mente sutil que possa compreender a natureza do Atman, que é extremamente sutil. Ela deve ser conhecida no estado de Samadhi, naquele estado de união cósmica, quando nossa mente, nosso intelecto, nossos sentidos, os nossos invólucros, todos se fundiram na consciência pura. Estamos todos ali, voltamos à nossa essência. Então, ela deve ser conhecida no estado do Samadhi, que só pode ser alcançada pelas almas nobres, cujas mentes se purificaram. Como eu falei, nós temos que sutilizar a nossa mente. Quando as mentes se purificaram e que possuem um extraordinário poder de discernimento espiritual. Também isso é muito importante, porque nós temos que discernir entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. Então, nós temos que ter essa purificação mental
E temos que ter certeza de que nós não somos este corpo, não somos essa mente, não somos esse intelecto, não somos esses invólucros. Nós somos a alma pura, somos o átomo. É claro que no momento nós estamos aqui, nós estamos neste corpo, nós estamos nessa mente, nós estamos nesse intelecto, nós estamos nesses invólucros, mas nós não somos este corpo, não somos esta mente, não somos este intelecto, nós somos estes invólucros. Então, nós temos que ter esse discernimento entre o ser e o estar. Então, é muito importante. Então, nós temos que purificar as nossas mentes e a mente. Como nós purificamos as nossas mentes? Purificamos através das práticas espirituais, através da meditação, através da leitura, através do estudo, através da companhia com os santos, da companhia com os devotos, esse satsanga que nós fazemos todas as quartas-feiras. Tudo isso está ajudando a purificar a nossa mente. Nossa mente está ficando cada vez mais pura, mais clara, mais sutil. E no 361 ele diz: assim como o ouro que foi purificado no fogo, para fazer o ouro tem que se extrair no fogo, é expurgado de suas impurezas e restaurado em sua própria natureza, porque a natureza do ouro intrínseca é o dourado, né? É a pureza, mas o ouro se mistura com os outros elementos ali da terra e outras coisas e tem que ser, então, purificado. Assim, a mente, pela meditação, expurga a si mesma das impurezas de sáttva, rajas e tamas, e compreende Brahman. Aqui é muito interessante, porque ele fala das três gunas da natureza, as três qualidades que regem tudo que existe, todos os seres, desde os seres humanos, das plantas, dos animais, dos elementos, tudo. Todos são regidos por essas três qualidades da natureza, que é tamas, a inércia, rajas, a atividade, sattva, o equilíbrio. Mas, você veja bem, aqui diz que nós temos que expurgar a mente das impurezas, tanto de tamas, viradas, mas de sattva também, porque nós não podemos nos apegar também às qualidades do sattva ou do equilíbrio, nós temos que ir além, nós temos que superar, porque nós podemos ficar presos também na qualidade de sattva, achando que somos muito bons, que somos muito espirituais, que somos muito fraternais, que temos muita compaixão, que somos pessoas maravilhosas, que sabemos muito e que fazemos uma alimentação muito boa, que praticamos yoga. Então, podemos criar esse ego sáttvico, esse ego espiritual, que é muito bom, mas nós temos que superar também. É uma impureza. Nós temos que expurgá-lo também. Nós temos que estar além do bem e do mal. Nós temos que estar além do gosto e do desgosto. Nós temos que estar além. Nós temos que estar na pureza do Atman, onde ele não é mais regido pelas três qualidades da natureza, que regem todo o universo. Muito bem. Então, passamos agora para o 372. Quando a mente assim purificada por meio da incessante meditação se funde em Brahman, o estado de Samadhi é atingido. Então, é muito importante a purificação da mente. Shankara está dizendo, em versículo após versículo, aqui sloka após sloka, que é necessária a purificação da mente, e que ela é alcançada através da incessante meditação.
Então, quando a mente é assim purificada, por meio de incessante meditação, se funde com o Brahman, o estado de samadhi, ou estado de união com a consciência pura, é atingido. Neste estado, não existe mais a consciência de dualidade. Como eu falei, gosto e desgosto, frio ou quente, não existe mais. A alegria perene de Brahman é então experimentada. A suprema bem-aventurança, a suprema beatitude de Brahman é então experimentada. E ele segue dizendo, no 363, quando um homem atinge o samadhi, todos os laços dos desejos são desfeitos e ele se liberta da lei do karma, ou da lei da ação e da reação. Brahman lhe é revelado interior e exteriormente, sempre e em toda parte, porque Deus é onipresente, Deus está em tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que Deus, que a gente afirma, eu não sou esse corpo, não sou essa mente, mas isso tudo também é Deus, porque Deus é tudo e não existe nada fora de Deus. É uma coisa difícil da gente compreender, mas a gente tem que compreender que no final tudo que existe é só Deus. Tudo é Deus, Deus é onipresente, Deus está em tudo e em todos. Então, quando o Brahman é revelado interior e exteriormente, sempre e em toda parte, sem esforço interior de sua parte. Não existe nenhum esforço para que eu realize que Brahman está em cima, embaixo, está à esquerda, está à direita, está dentro, está fora, como diz os Upanishads. Esse é um dito dos Upanishads, escrituras hinduístas, que fala isso. Deus está acima, está abaixo, está à esquerda, está à direita, está na frente, está atrás, está dentro, está fora. Então, Deus está em todas as partes. Brahman está em todas as partes. E, quando atingimos esse estado também, todos os nossos desejos são desfeitos e nos libertamos da lei do karma. Por quê? Então, nós compreendemos que os desejos são a mola que move o nosso karma. É porque nós desejamos, então nós semeamos e colhemos, de acordo com os nossos desejos. Porque os desejos criam as ações. Todas as ações são manifestadas pelo desejo. Se você deseja alguma coisa, você vai buscar ela. Então, o desejo e a ação e a reação, ou a lei do karma, estão intimamente interligados. E agora vem o número 364. Na próxima tela. É 100 vezes melhor refletir sobre a verdade de Brahman do que meramente informar-se sobre ela nas escrituras. Então, Shankara está explicando aqui que uma coisa é você ler sobre a verdade divina, a verdade suprema, e outra coisa é refletir sobre ela. Ou seja, é uma coisa que vem de você mesmo e não de algum livro ou de alguém que falou. E continua dizendo, e a meditação é 100 vezes melhor do que a reflexão. Quer dizer, a reflexão é 100 vezes melhor do que ler a escritura. Agora, a meditação é 100 vezes melhor do que a reflexão. É isso que o Somitila falava. Você tem que ler, tem que refletir e depois tem que digerir. Então, você tem que ler, refletir, e a digestão é a meditação. Você tem que ler, refletir e depois meditar sobre aquilo que você leu. Então, quer dizer que 100 vezes melhor do que a reflexão.
E agora 100 vezes Melhor que nutrição é a meditação. a meditação, mas o Nirvikalpa Samadhi é infinitamente superior a tudo isso. Ah, quando você realmente realiza, né? É supremo. E continua explicando. 365. No Nirvikalpa Samadhi, em nenhum outro estado de consciência, né, a verdadeira natureza de Brahman é clara e definitivamente revelada. Que existem outros estados, outros tipos de samadhis inferiores. E continua explicando, em qualquer outro estado, a mente permanece instável, ou seja, ela ainda não está fixa e cheia de pensamentos perturbadores. Somente quando os pensamentos cessaram é que você entrou no Nirvikalpa Samadhi. 366. Portanto, permanece constantemente absorto na consciência do Atman, que habita em seu íntimo, no seu interior, né? O reino de Deus está dentro de vós. Controla os teus sentidos e deixa tua mente tranquila. Conquista a clara visão de tua unidade com o Supremo Brahman, destruindo assim a ignorância criada por Maya desde um tempo imemorial, sem princípio. Adhyaya. Anadhyaya. Então, tá bom. Então, agora o controle interior e exterior. Então, passamos para o próximo tópico. Que é o controle interior e exterior. Muito importante. 367. Estes são os primeiros passos no caminho da união com o Brahman. Agora ele vai dizer o controle da linguagem, ou seja, da fala, da língua, né? Ele fala que os primeiros passos do yoga. Esse para nós aqui, eu tenho constância do yoga. Ou seja, Yoga já. depois do controle da língua, de falar, o número 2, recusa a aceitar dons desnecessários. Não são só dons, doações, coisas, objetos desnecessários. Não, você não deve aceitá-los. E o terceiro, o abandono das ambições e desejos mundanos. Então, esses são os primeiros passos. Agora, o último, quarto, que é a contínua devoção a Deus, ao Supremo Ser, o Brahman, intitulado aqui Brahman. Aqui parou no Brahman. Entregar seu coração a Brahman. E o primeiro... Ah, não, peraí, eu estou... Abandono das ambições e contínua devoção a Brahman. E o quinto é contínua devoção a Brahman. Não, mas vamos lá. Então, o primeiro é o controle da língua. Isso. Segundo, recusa as coisas desnecessárias. Aqui fala não acumular as forças. Terceiro, abandono das ambições e desejos humanos. Aqui vai falar lembrar
livrar-se de todas as suas expectativas. E quarto, contínua devoção a Brahman. Não, o quarto é livrar-se de toda atividade. E quinto, viver sempre na mais sagrada devoção, sua solidão. Então, aqui no Tá. texto, na nossa tradução, então, faltou um item, né? Que é a renúncia às atividades. Ali, liberdade de todas as atividades. Ali, ele juntou, né? Abandono, ele juntou, assim, fez ele juntou. Ele não separou. Então, quer dizer, essas são as instruções que são chamados os primeiros passos para se chegar a Deus. Então, é importante, né? Controlar a língua, se desapegar dos objetos materiais, abandonar as ambições mundanas, né? E desejos, né? E o controle, né? Das ações e a entrega total a Deus. Agora, 361. Ser devotado a Brahman. E serás capaz de controlar os teus sentidos. Controla os teus sentidos e obterás o domínio sobre tua mente. Aqui ele fala viver, devotado a Brahman, ele diz aqui viver na solidão. Viver Essa devoção a Brahman fala viver na solidão. ou seja, não estar devotado ao mundo, mas devotado a Deus. E então, quando você está devotado a Deus, você vive na solidão, no sentido de que você vive em teu próprio ser, que é solo, né? Que é uno, indivisível, né? E serás capaz de controlar os teus sentidos. Controlando os sentidos, controla a mente. Dominando a mente, e a consciência do ego será dissolvida. Está explicando claramente, passo por passo, o processo. Continua dizendo, desse modo, o yogi alcança uma ininterrupta realização da alegria de Brahman, quer dizer, uma constante presença divina na consciência dele, que é traduzida como bem-aventurança. Que aquele que busca sim tem, pois, entregar seu coração a Deus Supremo Brahman. Então, em vários momentos aqui, Shankara falou da devoção, da entrega a Deus, da entrega ao Supremo. E continua explicando. 369. Controla a linguagem pelo esforço mental. Controla a mente pela faculdade do discernimento. Controla essa faculdade do discernimento pela vontade individual. Mergulha a individualidade no Atman, absoluto e infinito, e alcança a suprema paz. Mergulha a individualidade, o ego, né, aos pés do Atman, o ser interior de todos os seres. 370. O corpo,
a energia vital, os órgãos sensoriais, a mente, o intelecto e o ego são os invólucros de Brahman. Quando o homem se identifica com qualquer um desses invólucros, ele assume sua natureza e aspecto desse invólucro. Se ele se identificar com a mente, com o intelecto, ele vai assumir a natureza do ego, do intelecto, da mente, e não a verdadeira natureza dele, que é o lá. 371. Quando essa identificação acaba, o homem meditativo se despreende desses invólucros e experimenta perpetuamente a plenitude da eterna alegria. É um estado de graça suprema. Vou passar para a Chandra, que eu estou com bastante pigarro e não posso continuar. 370. 302. E 2. Desprender-se completamente de todos esses invólucros é possuir tanto a renúncia exterior como interior. Então, o Chandra está sempre também falando que nós temos que nos desprender dos nossos invólucros, dos nossos adjuntos limitantes, que são o corpo, o sentido, a mente, etc, etc. Tanto a renúncia exterior como a interior. Esta renúncia só pode ser praticada pelo homem dotado da impassibilidade, quer dizer, o homem que está sempre despreendido, está sempre tem o despreendimento, tem vairagya, está sempre controlado. Impassível, não se afeta. As coisas não que se afeta no pelas mundo. coisas que acontecem. Porque ele sabe que esse mundo não é permanente. Ele pode ter um sentimento, mas ele não se afeta. O homem impassível que aspira à libertação pode praticar tanto a renúncia interior quanto a exterior. Por quê? Também os mestres todos eles falam, a renúncia interior é melhor do que a renúncia exterior, porque às vezes você tem a renúncia exterior, você renuncia a tudo, dá tudo que você tem, depois você tem falta daquilo, porque você não renunciou internamente. Então, você tem que renunciar internamente, como a história do rei Janaka, que era um grande rei. Ele tinha o reino todo, mas quando falaram que o reino estava pegando fogo, todo mundo saiu correndo e ele ficou parado. Aí, mas você não vai fugir? Não, isso daqui não é nada. Não é nada, é meu, eu não tenho nada. Então, ele não tinha apego nenhum. Ele tinha uma renúncia interior maior do que a exterior. Ele não se preocupava nem com o seu próprio corpo. Podia pegar fogo também, ele não estava preocupado. E outros que estavam ao lado dele, tinham só uma tanga, fugiram correndo, porque eram renunciados só externamente. Só externamente. Tinha uma tanguinha e saiu correndo. Muito bem. Então, agora no 375. Só o... Agora. Tá. Então, ali. 374 já falei, né? Conhece, ó sábio homem, e o homem necessita da impassibilidade, ou da renúncia, né? da equanimidade, da controle, não é o controle, mas é mais ou menos por isso. E de discernimento, tal como o pássaro necessita de duas asas. Sem eles, o homem não pode atingir o topo da vinha, de onde flui o néctar da libertação. Uma figura poética, né?
jamais poderá chegar a ele por quaisquer outro meio. Então, ele precisa da impassibilidade, do despreendimento, do desapego e precisa do discernimento. São as duas asas do pássaro, para que ele possa finalmente viver bem, ser feliz. E no 375, só o homem dotado de intensa impassibilidade ou de grande desapego pode alcançar o samadhi. Aquele que alcançou o samadhi vive num estado de constante iluminação, como nós vemos muitos santos, por exemplo, de muitos santos, que viviam na felicidade eterna, que viviam muito bem, viviam felizes, mesmo diante de tantos problemas que para nós seriam problemas imensos, insuperáveis. Para eles não era nada, como São Francisco, que nós temos o exemplo, que vivia só com uma roupinha, duas roupinhas, comia pãozinho, entendeu? Estava muito feliz da vida, porque ele estava sempre em constante comunhão com Cristo, estava em constante comunhão com Deus, com Brahman. Vive num estado de constante iluminação. O coração iluminado é libertado da servidão. Só o homem libertado experimenta eterna alegria e bem-aventurança, né? Os santinhos, todos os mestres, que nós temos exemplo de como eles viviam na felicidade eterna, na eterna alegria, como eles viviam bem, né? Como eles eram felizes. Muito bem, então vamos acabar com esse agora, 376. Deixa me ler, enquanto você vê a impassibilidade no sânscrito. Para o homem, esse é o 376. Qual foi que eu li da impassibilidade? São 374 e 75 também. Aqui fala vairagya, a dispassion e a discriminação. Vairagya. Então, vairagya e viveka. Vairagya significa o desprendimento, a renúncia. Que é o desapego. Muito bem. Então, essa palavra impassibilidade, no original sânscrito, é chamada vairagya, que é traduzida como desapego. Desapaixonamento, desapego. E agora, para terminar o 376, diz o seguinte: para o homem dotado de autodomínio e desapego, ou impassibilidade, a impassibilidade é a única fonte de felicidade. Ou seja, ele é feliz por não ter nada e, com tudo, ter a felicidade que os outros buscam naquilo que querem ter, que é tudo que existe, né? Então, ele busca não o tudo que existe, ele busca o nada, o desapego desse mundo. E, para ele, essa renúncia é a única fonte da verdadeira felicidade, e não conseguir riqueza ou objetos materiais. E diz aqui, se esta estiver combinada com o despertar do puro conhecimento do Atman, ou seja, esse desapego está unido junto ao despertar do conhecimento do ser, o homem torna-se independente de tudo o mais, tudo mundano. Esta é a porta para a posse da sempre jovem donzela chamada libertação, ou
moksha. Se buscas, pois, o bem supremo, pratica o desapego absoluto, interior e exterior, e conserva uma constante percepção do eterno átomo. Então, Shankaracharya aqui enfatiza que, além do desapego interior, o desapego exterior também é muito importante para dar exemplo a você mesmo e a todos os seres que entrem em contato com você. Assim seja. Muito bem, então vamos entoar o nosso mantra de encerramento. Sahana Sahanau Bhunaktu Sahavirya Karavahai Tejasvinavadi Tamastu Ma Vidiveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om Pai, Amém.